Naquele tempo, Jesus ia passando quando viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram. Isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez lama com a saliva e aplicou nos olhos do cego. Disse-lhe então: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que sempre viam o cego pedindo esmola diziam: não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, aplicou nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: onde ele está? Ele respondeu: não sei. Então levaram aquele que tinha sido cego aos fariseus. Ora, foi num dia de sábado que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Por sua vez, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: ele aplicou lama nos meus olhos e eu fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram então: este homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Voltaram e interrogaram o homem que antes era cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e que tinha começado a ver, até que chamassem os pais dele. Perguntaram-lhe: este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele está enxergando agora? Os seus pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego. Como estás enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele. Ele é maior de idade e pode falar sobre si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois este já tinha decretado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Foi por isso que seus pais disseram: ele é maior de idade, perguntai a ele. Os judeus outra vez clamaram o que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: se é pecador eu não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram: que é que ele te fez? Como foi que ele te abriu os olhos? Ele respondeu: eu já vos disse e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu: isso é de admirar, vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aquele que é piedoso e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam-lhe: tu nascestes todo no pecado e nos quer dar lição. E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que o tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe:
crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é Senhor para que eu creia nele? Jesus disse: tu o está vendo, é aquele que está falando contigo. Ele exclamou: eu creio, Senhor, e ajoelhou-se diante de Jesus. Pai do Filho e Espírito Santo, amém. Hoje, ainda celebrando a festa da ressurreição, é o último domingo. A quinta-feira é a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Veja que o evangelho de hoje nos mostra como rezar. Esse cego de nascença nunca viu uma expressão humana, não conhecia um rosto, não sabia qual era a forma de um humano. E ele só sabia pedir uma coisa, gritando: Senhor, tem piedade de mim, socorro, me socorre. E aí as pessoas empurravam esse cego para lá e para cá, mandando ele ficar quieto. E ele clamava ao Senhor: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Então o Senhor vem até ele e do que faltava para se completar, o Senhor gospe no chão, faz um barro, a mesma matéria que foi feito o homem na criação. Então ele remodela os olhos daquele homem. E a primeira coisa que aquele homem pôde ver foi o rosto do Cristo. Vocês imaginem a alegria dele. Então Cristo manda ele se lavar. E todo mundo questionava do milagre que viram. Será que é verdade? Será que não é? Então, a primeira coisa que fazem é levar ele para ser questionado no Sinédrio. Então perguntam se era ele mesmo. E no diálogo, 3 vezes insistiram. Então ele fala: bom, acho que vocês querem se converter a ele, porque perguntam demais, né? Então o cego vai embora, eles expulsam o cego, vai, segue seu rumo. E vejam que ele encontrou com o Cristo e não sabia que era o Cristo. Nós também somos assim. Deus nos tira da cegueira e nós não sabemos identificar que foi Deus. Deus nos tira de algumas situações, nos salva de nossos pecados, muda a nossa vida e nós não reconhecemos Deus. Às vezes achamos que foi algo do destino ou foi por si próprio, mas foi Deus. E aí um dia Deus vai perguntar: quem que fez esse milagre? E você vai responder: foi eu mesmo, Senhor. Ou foi algo do destino? Mas foi Deus. E quando nós reconhecemos que é Deus que faz milagre na nossa vida, só temos uma atitude: se prostrar, se ajoelhar aos pés de Deus. Mas infelizmente nós continuamos cegos. Às vezes nós já fomos completados pelo batismo, pelo Espírito Santo. Deus remodelou a nossa essência através do batismo. O Espírito Santo corrigiu, mas nós ainda temos comportamentos de cegos, comportamento de pessoas que falta algo ainda, mas está completo. Nós não tomamos posse do nosso batismo, da plenitude do Espírito Santo. E toda vez a gente vem na liturgia, através da comunhão, Deus se completa e nós fazemos um só corpo com Ele através da comunhão. Deus entra, não acontece nada. Não é da parte de Deus. Não acontece nada pelo nosso coração duro, pela nossa fraqueza. Mas se nós entendermos o grande mistério da comunhão, estar em comunhão, a palavra comunhão é estar unido com Cristo. Se nós tomarmos posse da palavra e fazer comunhão com Deus, então nós vamos conseguir abrir nossos olhos, tanto corpóreos e espirituais. Por que abrir os olhos corpóreos? Para ver tudo que acontece em torno de nós, para ver que tudo vem de Deus.
Tudo é bom quando a gente tem Deus. Coisas boas e coisas que nós achamos que não são boas. Mas se Deus permite, é porque é bom para nós. Temos que ter os olhos abertos para ter aprendizado em tudo, em todas as nossas áreas. Tudo que acontece no nosso dia é para glorificar Deus, é para a glória de Deus. E no final do dia nós temos que reconhecer, falar, Senhor, se aconteceu algo comigo que eu não gostei, eu agradeço ao Senhor, porque é para o meu aprendizado, olhar para aquilo e ver o que eu posso aprender com aquilo. Se for uma injustiça, se foi uma calúnia, se for uma briga, se foi um pedido de perdão, nós temos que mostrar o caminho de Deus para as pessoas. E, se Deus quiser, quinta-feira a gente vai celebrar a Divina Liturgia. Quem puder estar, eu preciso pelo menos ter alguma pessoa para responder Kyrieleison, senão não consigo celebrar. Mas quem puder, venha para a igreja na quinta-feira. É uma liturgia muito importante da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso bispo já está para chegar. Nós precisamos estar fortalecidos na fé e na caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.